Menopausa e lipedema, porque as suas pernas pioraram e como a reposição hormonal pode ajudar. Você sente que depois dos 45 anos ou 50 anos, o seu corpo simplesmente mudou de dono? Que aquelas pernas que você já lutava para controlar de repente ficaram muito mais pesadas, mais doloridas, que nenhuma dieta parece segurar o ponteiro da balança? Se você tem lipedema e está entrando na menopausa, você não está imaginando essas coisas. Existe uma tempestade perfeita acontecendo dentro do seu organismo. A queda dos hormônios não traz apenas os calores e a insônia, ela pode ser o gatilho que faz o seu lipedema avançar de estágio rapidamente. E no vídeo de hoje eu vou te explicar a conexão direta entre a menopausa e o lipedema e por que a reposição hormonal, quando feita do jeito certo, pode ser a sua maior aliada para recuperar a qualidade de vida. Eu sou o Dr. Pedro Guerra, endocrinologista, especialista em emagrecimento e lipedema, e hoje vamos falar sobre como atravessar essa fase sem deixar que o lipedema assuma o controle da sua história. Muitas mulheres me perguntam: Dr. Pedro, eu tive as pernas grossas a vida inteira, mas porque só agora, depois dos 45 anos, elas começaram a doer tanto e a deformar? E a resposta está na queda dos nossos protetores. O lipedema é uma doença estrogênio dependente, o que significa que ele reage às flutuações dos hormônios femininos. Durante a transição para a menopausa, nós perdemos a progesterona, que é um anti-inflamatório natural e um diurético potente, e ficamos com o estrogênio oscilando ou em uma predominância relativa. Sem a progesterona para equilibrar o jogo, a gordura do lipedema fica solta para inflamar. É como se você tirasse o freio de mão de um carro em uma descida. A doença que estava estável ou evoluindo devagar ganha uma velocidade perigosa. Entender que essa piora não é sua culpa, mas sim uma mudança química, é o primeiro passo para o tratamento certo. Existe um vilão silencioso que ganha muita força quando o estrogênio cai: a resistência à insulina. O estrogênio não serve apenas para a parte reprodutiva, ele é um braço direito do seu metabolismo, ajudando as suas células a usarem o açúcar como energia. Quando ele cai na menopausa, o seu corpo começa a ter dificuldade de processar carboidratos e os seus níveis de insulina sobem. Por que isso é um desastre para quem tem lipedema? Porque a insulina é o hormônio anabólico para a gordura. Ela é literalmente o fertilizante das suas células adiposas doentes. Com a insulina alta, o seu corpo recebe a ordem constante de armazenar gordura e inflamar. É por isso que você sente que, mesmo comendo pouco, a sua perna parece estar ganhando volume por conta própria. E tratar a menopausa sem olhar para sua curva de insulina é como tentar apagar um incêndio jogando um copo de água enquanto alguém está com uma mangueira de gasolina do outro lado. Muitas de vocês morrem de medo de fazer reposição porque leram em algum lugar que o lipedema é alimentado pelo estrogênio. Então a lógica parece óbvia: se eu repor estrogênio, vou piorar as pernas, certo? Errado. O que inflama o lipedema não é o hormônio em si, mas o caos hormonal. E o que acontece é que quando você perde a produção do seu estrogênio pelo ovário e não faz a terapia hormonal estrogênica correta, na dose certa e na via adequada, a sua gordura ela entende que ela tem que produzir o seu próprio estrogênio. E eu vou te contar uma notícia muito triste: a gordura do lipedema tem todas as ferramentas necessárias para perpetuar a produção de estrogênio. Quando ela identifica que o seu ovário já não está mais no jogo, ela vai assumir esse controle. Por isso que fazer uma reposição estrogênica estratégica e correta vai bloquear esse gatilho para que a gordura do lipedema assuma o controle da produção estrogênica. E quando ela assume esse controle, o resultado é catastrófico. E tem mais um ponto: um outro hormônio entra em jogo. Sem uma reposição estrogênica adequada, o seu FSH, o hormônio produzido na hipófise, ele fica alto. E quando ele está alto, é mais um gatilho para que aumente as células de gordura. É como uma orquestra onde o violinista estrogênio está tocando baixo e o maestro progesterona sumiu. E o resultado é puro barulho. E a reposição hormonal moderna, feita com hormônios bioidênticos e nas doses certas, não serve para engordar a célula, mas para devolver a harmonia dessa orquestra. Ela ajuda a proteger o seu sistema linfático e a evitar que a gordura inflame por falta de sinalização adequada. O medo não deve ser do hormônio, mas sim de deixar o seu corpo em estado de falência hormonal, que é o ambiente preferido do lipedema para avançar de estágio. Se o estrogênio é o hormônio que constrói, a progesterona é o hormônio que organiza. Para quem tem lipedema, a progesterona é como se fosse
fosse o mestre de obras da drenagem linfática. Ela tem uma função diurética natural, ajudando os rins a eliminarem o excesso de sódio e água. Na menopausa, a produção de progesterona é a primeira a despencar, muitas vezes anos antes da menstruação parar de vez. Sabe aquela sensação de acordar já se sentindo inchada ou de ver a marca da meia profundamente gravada na pele no final do dia? Isso acontece porque, sem a progesterona, o seu corpo perde a capacidade de espremer o excesso de líquido para fora dos tecidos. Além disso, ela é um potente anti-inflamatório para o sistema nervoso. Sem ela, a dor do lipedema, aquela sensibilidade ao toque, fica mais aguda ainda. Repor progesterona de forma correta não é apenas sobre o hormônio, é sobre devolver ao seu corpo a capacidade de se desinchar sozinho. Uma queixa muito comum que eu ouço no consultório é: doutor, eu sempre tive as pernas grossas, mas a minha cintura era fina, e agora na menopausa parece que eu ganhei uma barriga que não me pertence. O que está acontecendo é uma mudança na distribuição da gordura por causa da queda do estrogênio. Sem o estrogênio, o seu corpo para de enviar gordura prioritariamente para os quadris e coxas e começa a estocá-la na região visceral, na sua barriga. O problema é que a gordura da barriga é altamente inflamatória e aumenta a resistência insulínica, que, como já vimos, é o combustível para o lipedema. Então você acaba com dois problemas: uma gordura nova na barriga que inflama o seu corpo todo e o seu lipedema antigo nas pernas reagindo a essa inflamação e ficando ainda mais dolorido. É por isso que o tratamento na menopausa precisa ser sistêmico. Não adianta olhar só para a perna se o seu metabolismo central está pegando fogo por causa da sua gordura abdominal. Quando falamos em reposição hormonal feminina, quase ninguém lembra da testosterona, ou pior, acham que ela vai masculinizar a mulher. Mas a verdade é que a testosterona é fundamental para quem tem lipedema por um motivo principal: massa muscular. Na menopausa, sofremos uma perda acelerada de músculo, chamado de sarcopenia. No lipedema, o seu músculo da panturrilha é o coração das pernas. É ele quem bombeia o sangue e a linfa para cima. Se o seu nível de testosterona está no chão, você perde força nessa bomba. E o resultado? O sangue fica parado, a linfa não circula e a perna incha o dobro. Além disso, a testosterona ajuda na queima de gordura e na disposição por o exercício. Sem ela, você entra em um ciclo de cansaço e fraqueza que faz o lipedema vencer a batalha. E repor testosterona em níveis fisiológicos femininos não é para ficar musculosa, é para dar motor ao seu sistema circulatório. Um outro ponto que todo mundo esquece quando se fala em anabolismo: o estrogênio é um hormônio importantíssimo para o ganho de massa muscular. E é por isso que a mulher com lipedema na menopausa precisa de uma terapia estrogênica adequada. Na menopausa, o seu corpo está sob um estresse biológico constante e isso eleva o seu cortisol. O problema é que o cortisol alto é o melhor amigo da inflamação e o pior inimigo da sua perna. Quando você está estressada ou não dorme bem, o que é comum nessa fase, o cortisol alto sinaliza para o seu corpo reter ainda mais sódio e água. Sabe aquela sensação de que a perna estica de tanto inchaço após um dia estressante? Isso é o cortisol agindo. Além disso, o cortisol alto quebra o seu músculo para gerar energia rápida e estimula o acúmulo de gordura. Ou seja, ele destrói a sua bomba muscular e alimenta a gordura do lipedema. Para a mulher na menopausa, gerenciar o estresse e o sono não é um luxo ou autocuidado. É parte técnica do tratamento do lipedema. Se o seu cortisol estiver desregulado, você pode tomar o melhor suplemento do mundo, mas o seu corpo continuará em modo de defesa, retendo líquido e inflamando. Para encerrar esse raciocínio, eu preciso ser muito honesto com você. A menopausa é o momento mais crítico da vida de uma mulher com lipedema. É uma verdadeira encruzilhada. Se você ignora as mudanças hormonais e tenta seguir a vida tratando apenas os sintomas com um diurético aqui ou uma drenagem dali, o risco do lipedema saltar do estágio 1 para o 3 em poucos anos é altíssimo. Quando o lipedema avança na menopausa, ele começa a gerar fibroses, aquelas cicatrizes internas na gordura que são muito difíceis de tratar, e pode evoluir para o linfedema, que é quando o seu sistema de drenagem para de vez. Não espere a dor se tornar incapacitante ou as suas pernas perderem o formato para buscar ajuda. Tratar a menopausa e o lipedema de forma conjunta não é apenas sobre estética, é sobre garantir que você terá autonomia e saúde para caminhar, viajar e aproveitar os próximos 30 ou 40 anos da vida. O momento de intervir e frear a doença é agora, enquanto o seu metabolismo ainda responde. Se você se identificou com tudo que eu disse hoje, saiba que
que você não está ficando louca e nem é culpada pelo que o seu corpo está passando. A menopausa e o lipedema formam uma dupla difícil, mas que pode ser dominada com a estratégia correta. Você não precisa aceitar a dor, o inchaço, a perda de autoestima como um destino inevitável dessa fase da vida. O caminho para pernas leves e o metabolismo equilibrado na maturidade existe, mas ele exige um olhar que entenda de hormônios, de veias, de gordura inflamatória ao mesmo tempo. É exatamente isso que fazemos no programa de lipedema. Nós paramos de tratar os pedaços e começamos a tratar a mulher por inteiro. Se você quer parar de sofrer com as mudanças da menopausa e quer colocar o seu lipedema em remissão, eu te convido a dar o primeiro passo. O link para agendar a sua avaliação ou conhecer o programa de acompanhamento está logo abaixo, na descrição desse vídeo. Gostou desse conteúdo? Então se inscreva no canal, ative as notificações, porque este é apenas o começo da sua jornada de liberdade. Me conta aqui nos comentários, você sentiu que o seu lipedema piorou depois que os calores da menopausa começaram? Vamos conversar sobre isso? Um abraço e até o próximo vídeo.